Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda Pra Vida. Eu sou Vivian Kerlakian Facuri e hoje a gente vai falar do que você tem fome. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Mateus 5,6 diz: Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Esse é um trecho do Sermão do Monte. Eu acho super importante a gente falar sobre ele, porque aqui Jesus está dando uma chave importantíssima para a gente. Em primeiro lugar, ele está falando como que a gente faz para ser feliz, né? E ser feliz é uma coisa que todo mundo quer. Ele está falando que se você tiver fome e sede de fazer o que Deus quer, você vai sentir aquela sensação maravilhosa de saciedade. Essa é uma das maneiras de você se sentir saciado. E essa saciedade, ela é muito maior do que a própria saciedade de comida. Ela é algo que transcende muito isso. É por isso que a gente deve dar tanta atenção para fazer isso que ele está falando, que é fazer a vontade de Deus na nossa vida. Todo mundo quer ficar completamente satisfeito, mas o grande X da questão é como que eu faço para saber o que Deus quer para mim, o que Ele quer para a minha vida. Porque se Ele está falando que então eu tenho que fazer o que Deus quer para a minha vida para ficar completamente satisfeito, o que Deus quer para a minha vida? Como é que eu faço isso? Bom, tem algumas maneiras, né? Algumas das maneiras é o seguinte: em primeiro lugar, você precisa estudar a Bíblia. Por que você precisa estudar a Bíblia? Em primeiro lugar, para você saber o que Deus tem para todo mundo, né? O que Ele vai querer para todas as pessoas no geral. Em segundo lugar, para você saber o que Ele não quer para a sua vida. E olha, não pense você que as coisas de Deus são tão óbvias assim, porque elas não são. E você precisa estar sempre estudando. Não pense que se você já ouviu uma lição uma vez, você não precisa mais ouvir. Porque não é tão óbvio assim. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor, uma das coisas que Deus fala para a gente fazer é que a gente não deve ser egoísta, que a gente deve estar querendo sempre abençoar os outros. Isso é uma das chaves para a gente ser feliz. Mas não ser egoísta e querer abençoar os outros não é uma coisa que instintivamente parece que vai fazer a gente feliz. Por quê? Porque instintivamente a gente pensa o seguinte: bom, se eu só somar, tiver mais para mim, é assim que eu vou ser feliz. A gente não consegue fazer esse cálculo do eu vou dar para o outro, eu vou abençoar o outro, eu vou tirar para poder dar para o outro e assim eu vou ser feliz. A gente não consegue fazer esse cálculo. Né? Porque isso, na verdade, seria um cálculo mais para multiplicação, né? Eu estou substituindo, mas na verdade eu estou investindo no outro para multiplicar. Eu multiplico na vida do outro e na minha também. Isso você precisa da palavra de Deus para entender. Porque se você não estiver estudando a palavra de Deus, no mundo você não vai conhecer essa verdade. Outra coisa que acontece quando você está lendo a Bíblia é que parece que existem algumas coisas que estão grifadas lá para você, muitas vezes elas não estão. Se está grifado é porque você grifou. Mas muitas vezes as coisas te chamam a atenção. E aquilo é o Espírito Santo, não é sempre, às vezes é uma coisa sua, mas muitas vezes é o Espírito Santo querendo te chamar a atenção para uma coisa que você está vivendo, uma dúvida que você tem, alguma coisa que você queira muito saber, alguma coisa que Ele queira te falar, olha, fique esperto com isso. Então essa é uma maneira também que Deus vai usar para falar com você. Existem muitas maneiras, mas essa é uma delas. Outra maneira que Deus usa para falar com a gente é através de acontecimentos das nossas vidas. Por exemplo, o outro dia, num mesmo dia, 2 pessoas diferentes que não se conhecem vieram me contar de coisas muito ruins que aconteceram nas vidas delas porque elas estavam fazendo um trabalho missionário e acabaram abandonando muito as famílias delas. E isso me chamou muita atenção. Na hora, bem na hora que eles me contaram, eu não consegui perceber, mas depois, naquele mesmo dia, eu percebi que era Deus me falando: olha, Vivian, que legal que você está trabalhando para mim, que bom que você está fazendo todo um trabalho para alcançar as pessoas ao máximo que você pode.
Mas saiba, você vai ter que sempre estar cuidando da sua família, muito bem cuidado, porque isso eu exijo de todas as pessoas. E, em primeiro lugar, tem que vir a família delas, né? Muitas vezes é lógico que existem situações que Deus vai pedir para a gente estar num determinado lugar e a gente não vai estar com a nossa família, mas foi uma maneira de Ele me chamar muita atenção para que eu nunca deixasse de dar muita atenção para minha família, que eu já dou, mas que é uma maneira de Ele me falar, não deixe de agir assim, não faça planos diferentes, né, de repente se ausentar muito da sua família, porque você não pode fazer isso. Eu preciso que você dê muita atenção para eles. Eu sou uma mãe e eu tenho 4 filhos e eu preciso dar muita atenção para os meus filhos. Mas saiba, o que Deus mais quer é que a gente esteja sempre buscando a Ele para saber o que Ele quer. Ele não vai te entregar um livrinho na tua mão dizendo tudo o que Ele vai querer para a sua vida, porque sabe qual é a tendência de todo ser humano? Se recebesse um livrinho sabendo de tudo que seria bom para a vida dele, ele ia agradecer a Deus e nunca mais ia buscar a Deus. Esse que é o nosso problema. Então Ele quer que a gente sempre esteja buscando a Ele para saber, e agora o que eu faço? E agora o que eu faço? E nessa situação, como é que eu devo agir? Então, esteja sempre buscando a Deus, porque é isso que Ele quer e é assim que você vai ficar completamente saciado. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e procurem enviar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Fiquem com Deus!